Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e a gente vai dar início à resolução da primeira atividade sobre áreas de figuras planas. Vamos lá. Na primeira questão, o enunciado diz o seguinte: com a finalidade de cercar um terreno quadrado, utilizou-se exatamente 50 metros de tela metálica. Com base nestas informações, é possível afirmar que a área desse terreno em metros quadrados corresponde a... Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, logo aqui no enunciado, ele afirma o tipo de terreno, no caso, a geometria desse terreno. É um terreno quadrado, então a gente tem aí essa hipótese, né? O terreno é quadrado, e ele já afirma também que foram utilizados 50 metros de uma tela metálica para cercar todo o terreno. E com base nessas informações, ele quer saber quanto mede a área desse terreno em metros quadrados. Então, perceba que a área em metro quadrado já corresponde ali à medida citada de 50 metros. Primeiro detalhe que a gente tem que entender aqui nessa questão. 50 metros não é a medida do lado desse quadrado, onde muitos alunos pensaram e se complicaram a partir daí. Esses 50 metros correspondem à quantidade de tela metálica que foram utilizada ou que foi utilizada para cercar todo o terreno. Então, o que é que isso significa? Vamos supor que não conheçamos a medida de cada lado desse terreno, já que ele é quadrado. E que, por ser quadrado, cada medida corresponde a outra medida. Então, por exemplo, se aqui eu chamar de x, aqui também será x, aqui também x e lá embaixo x. O que, por sua vez, a soma desses 4x tem que dar exatamente 50 metros. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 4x igual a 50 metros, certo? Se 4x é igual a 50 metros, o que é que a gente tem? X é igual a 50 dividido por 4. A gente divide por 4 nos dois membros da nossa equação. E ao dividir 50 por 4, a gente encontra 12,5. Quem tem dúvida nessa divisão aqui, vai ficar logo uma dica. Toda vez que você pegar um número e dividi-lo por 4, o que você vai encontrar é a metade da metade. Por exemplo, a metade de 50 é 25 e a metade de 25 é 12,5. Lembrando que esse 12,5 corresponde à medida do lado desse meio quadrado. Então, aqui, cada lado desse ele mede 12,5 metros. Eu não vou colocar nos outros, até porque vocês já sabem que é a mesma medida. Então, vamos lá. O que é que o problema quer? Eu já encontrei a medida do lado do quadrado. Ele quer a área. Se ele quer a área, eu preciso lembrar que a área do quadrado corresponde à medida do lado vezes a medida do próprio lado, ou seja, é o lado elevado ao quadrado. Então, eu vou ter aqui 12,5 vezes 12,5. Então, eu vou ter que resolver esse produtozinho aqui. Resolvendo esse produtozinho aqui, eu já vou encontrar direto, certo? A área do meu quadrado. Então, aqui eu vou aproveitar esse espaçozinho aqui que eu tenho e vou fazer 12,5 multiplicado por 12,5. O que é que eu vou ter? Então, eu vou ter exatamente o seguinte. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. Aqui eu vou ter 5 vezes 2, 10 com 2, que subiu 12, vai 1. E aqui eu vou ter 5 vezes 1, 5, com 1 que subiu, vai dar 6. Aqui eu vou ter 2 vezes 5, vai dar 10, vai 1. Aqui eu vou ter 2 vezes 2, 4, com 1, 5. E aqui eu vou ter 2 vezes 1, 2, exatamente aqui. E por último, eu tenho 1 vezes os valores que estão aqui em cima, que vai dar o próprio 5, o próprio 2 e o próprio 1. Então eu vou ter que somar exatamente o que eu tenho aqui. Eu vou somar essas três parcelas, certo? Perdão aí pelo espaço, mas dá para compreender. Então aqui o 5 vai descer, vai ficar 5. Aqui eu vou ter 2 mais 0, que vai dar 2. Aqui eu vou ter 10 mais 6, que vai dar igual a 16.
Aí vai subir 1 aqui, né? Então vai ficar 2 mais 2, 4 com 1, 5. E o 1 que tem aqui para finalizar. Perceba que 12,5 e 12,5, cada um deles possui uma casa decimal. Então o resultado final terá duas casas decimais em metros quadrados. Então aqui nós temos a medida da área do terreno, que corresponde à letra B do nosso problema. Então agora na questão 2. Na questão 2, eu tenho o enunciado dizendo o seguinte: a figura abaixo mostra a planta baixa da cozinha e da área de serviço de um apartamento. Considerando desprezível a espessura das paredes, determine a área total da superfície das dependências mostradas. Então a gente tem aqui um problema bem clássico. Ele coloca uma figura que na verdade é uma composição, certo? De duas outras figuras. Por exemplo, vocês percebam que aqui eu tenho um retângulo e aqui também eu tenho um retângulo, digamos assim, mais verticalizado que este. Então a estratégia a utilizar será a seguinte: a gente calcula a área de cada um separadamente, certo? E depois a gente junta os dois resultados e obtém o que ele chama de área total. É o que ele quer aqui, área total. Então vamos lá. Para que a gente não se confunda, a orientação é a seguinte: detalhar o que vai ser feito. Por exemplo, aqui eu vou chamar de área 1 e aqui eu vou chamar de área 2, certo? O que é que a gente tem? Bora lá. A área total vai ser igual à área 1, ok? Somada com a área 2. É isso que eu vou precisar encontrar, a área 1 mais a área 2. Se eu encontrar elas duas, eu já vou ter a área total. Então, aqui, vamos pensar o que será, certo? A nossa área 1. Na verdade, eu acredito que vocês lembram bem que para calcular a área de um retângulo, a gente multiplica a medida da base pela medida da altura. Nesse caso aqui, a minha base vai ser associada à largura, nessa perspectiva que eu estou olhando. Então, aqui eu vou chamar de base, certo? Me permitam. E aqui eu vou chamar de altura. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a medida dessa base, que é 3,55 metros, 3,55 metros, e multiplicar pela medida da altura, que está aqui, 2,10 metros. Eu não vou botar 10, eu vou botar 2,1, que dá no mesmo, tá certo? Então, aqui eu vou ter vezes 2,1 metros. Se eu botasse o 10, não mudaria nada, tá certo? Então, eu vou multiplicar aqui esses dois valores e o resultado será correspondente à área 1. Então, vamos lá. Vou fazer aqui embaixo o cálculozinho. Eu tenho 3,55 multiplicado por 2,1. Fazendo esse produto, a gente vai ter exatamente o seguinte: 1 vezes 5 vai dar 5, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 3, 3. Agora, multiplicando 2, 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 5, 10, com mais 1, vai dar 11, vai 1. E 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. Aí eu venho aqui, somo as duas parcelas da minha multiplicação. Então, eu vou ter aqui 5, aqui eu vou ter 5 novamente, e aqui eu vou ter 4, e aqui eu terei 7. Então, aqui, ó, percebam com bastante cuidado. Aqui eu tenho uma casa decimal, 2, e aqui eu tenho 1. Então, ao total, eu tenho 3. Então, aqui eu vou ter um resultado com 3 casas decimais. Logo, aqui o resultado vai ser de 7,455 metros, certo? Quadrados. Então, aqui eu vou ter a área 1 com essa medida. Só que o nosso objetivo, pessoal, não é somente obter a área 1, tá certo? Então, eu vou pegar aqui a borracha e vou apagar esses cálculos aqui, para eu ter mais espaço para explicar agora o próximo passo, que vocês já devem ter aí em mente o que é que a gente vai utilizar. Bora lá. Se eu calculei a área 1, então agora vamos fazer a área 2, que por sua vez também é um retângulo. Então, na área 2 eu vou ter aqui, ó, a base
certo? Da mesma forma que eu tinha a base da área 1, eu vou ter a base da área 2 e vou ter também a altura correspondendo a essa medida aqui da área 2. Então, eu vou ter, na verdade, 2,55 vezes 4,5. Aquele mesmo argumento, 4,50, 4,5, tá bom? Multiplicar agora aqui. Então, eu tenho 2,55 multiplicado por 4,5. Então, aqui eu terei exatamente 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 5, 25, com 2 dá 27, sobe 2. E 5 vezes 2, 10, com mais 2 vai dar 12. Agora multipliquemos o 4. 4 vezes 5 dá 20, sobe 2 novamente. 4 vezes 5 dá 20 com 2, que subiu 22. Então, aqui sobe 2 novamente. E 4 vezes 2, 8, com 2, que subiu, resulta em 10. Somando essas duas parcelas que nós encontramos, então eu vou ter aqui 5. 7 mais 0 é o próprio 7. 2 mais 2, 4. 1 mais 0 é o próprio 1. E aqui eu tenho 1. O mesmo argumento. Aqui vai ter 3 casas decimais. Significa dizer que a área correspondente à área 2 vai dar 11,475 metros quadrados. Então, perceba que agora a gente vai precisar somar esses dois valorizinhos aqui. Ó. A gente vai somar o valor da área 1 com o valor da área 2, que é o que nós, desde o princípio, já utilizamos como argumento. Tá certo? Então, eu vou aproveitar essa própria partezinha que eu montei aqui, tá certo? Vou destacar aqui só com outra cor para ficar melhor de vocês compreenderem. Então, aqui eu vou destacar a nossa soma para achar a área total. Preste atenção, ó. Eu tenho que deixar a vírgula alinhada, que já está aqui. Então, eu tenho 5 mais 5, que vai dar 10. Então, ali vai subir 1. Aqui eu vou ter 5 mais 7, 12, com mais 1 que subiu, vai dar 13. Então, fica 3. A gente sobe 1 aqui da dezena. Então, aqui eu vou ter 4 mais 1, 5. 5 mais 4, eu vou ter 9. Aqui eu tenho 7 mais 1, 8. E aqui eu tenho o 1 repetido. A vírgula permanece alinhada, porque é o critério da soma. Então, eu tenho 18,930 metros quadrados, certo? O que resulta exatamente na resposta do item, que é o item A, que obedece o nosso argumento aqui. Ó. A área total vai ser igual à soma da área 1 com a área 2, que dá 18,93 metros quadrados, ok? Dando prosseguimento à nossa resolução, a gente tem uma questão que diz o seguinte, a terceira, um terreno tem forma triangular e as medidas dos seus lados são 17 metros, 15 metros e 8 metros. E ele quer saber qual é a área desse terreno. Então, para responder essa questão, eu vou simular aqui esse triângulo, tá? Onde ele representará o nosso terreno. E eu vou atribuir aqui em cada lado as medidas que ele indica. Então, é um triângulo qualquer. Então, vou colocar aqui 17 metros. Aqui eu vou ter 15 metros. Ok? E aqui eu terei 8 metros. Ó, pessoal, vê só. Para resolver essa questão, existem várias formas. Eu vou citar aqui duas. Uma em comentário e a outra eu irei utilizar uma formulazinha que a gente trabalhou na aula de áreas de figuras planas. O primeiro, que é o comentário que eu vou fazer, é o seguinte. Se você verificar que esse triângulo ele é retângulo, se você conseguir verificar que ele é retângulo, então você vai observar que esse ângulo aqui ele é de 90 graus, certo? Fazendo o teorema de Pitágoras, você vai observar exatamente isso. Aqui você simula como sendo hipotenusa, aqui cateto e aqui cateto. Você vai ver que a igualdade será válida. Como ele vai ser
triângulo retângulo, então a gente teria somente a necessidade de fazer a medida 15, que seria a base relacionada à altura 8, multiplicava a base por altura e dividia por 2. Essa minha orientação pode ficar como exercício para vocês treinarem. Mas suponha que na hora de uma avaliação você esqueça de verificar que esse triângulo ele é retângulo. Ou você tenta até verificar e ele não seja, certo? Não funcione a questão de ser triângulo retângulo. Então você vai ter que recorrer a alguma outra solução. E o que é que eu oriento? A gente pode utilizar a fórmula de um matemático chamado a fórmula de Heron, que ela vai utilizar as medidas dos 3 lados desse triângulo. Só que antes a gente vai relembrar o que é que diz essa fórmula de Heron. Então veja só, pela fórmula de Heron a gente tem o seguinte, que a área de um triângulo ela vai ser igual a exatamente a raiz quadrada de quê? A gente vai pegar a medida do semiperímetro, que eu vou chamar de P, vai multiplicar pelo semiperímetro menos o primeiro lado, vezes o semiperímetro novamente menos o segundo lado, vezes o semiperímetro novamente menos o terceiro lado, tá certo? E o produto desses fatores, a gente calcula a raiz quadrada deles. Então, para quem não lembra o que é semiperímetro, vou recordar aqui agora. O semiperímetro ele vai ser exatamente a soma dos 3 lados desse triângulo A, B e C dividido por 2. Eu somo os 3 lados, que é o perímetro, e o resultado eu divido por 2. Então, a partir de agora, a gente vai utilizar os valores que estão expressos aqui nesse triângulo para determinar a área desse triângulo através da formulazinha de Heron. Então, aqui eu vou atribuir, vou chamar aqui aleatoriamente de lado A, certo? Aqui eu vou chamar de lado B e aqui eu também vou chamar de lado C. Vou colocar aqui, lado C. Se eu quiser inverter, permutar aqui esse A, B e C, dá no mesmo, tá bom? Então, a minha orientação é você primeiro iniciar pelo cálculo do semiperímetro, tá bom? Então, vou fazer aqui embaixo o cálculo do semiperímetro. O que é que eu tenho? O semiperímetro desse meu triângulo, ele vai corresponder, na verdade, exatamente a. Eu tenho a medida do lado A, que eu chamei ali 17, mais a medida do lado B, que eu chamei 15, mais a medida do lado C, que eu chamei 8, dividido por 2. Um detalhe é que quando eu somo 17 com 15, que dá 32, e somo com 8, que dá 40, e eu divido por 2 isso aqui, o resultado que eu obtenho para o semiperímetro é o valor 20. Então, agora eu só vou aplicar os valores na fórmula de Heron. Por quê? Eu já tenho o semiperímetro, que é 20, e tenho os valores A, B e C. Então, através da fórmula de Heron, eu vou colocar aqui de lado como continuidade, tá certo? Então, eu vou ter aqui, a área desse triângulo vai ser igual a raiz quadrada de quê? Deixa eu prolongar aqui um pouquinho. Qualquer coisa eu prolongo mais. O valor do semiperímetro, preste atenção aqui, o P, tá certo? Então, eu vou ter 20 que multiplica. Aqui dentro eu tenho P menos A, que vai ser 20 menos 17. Eu já vou botar direto a subtração, que é 3. Aqui eu vou ter 20 menos B, que vai ser 20 menos 15. Vocês estão vendo aqui, que vai dar o próprio 5, certo? E aqui eu vou ter P menos C, que é 20 menos 8, que vai dar igual a 12. Eu nem precisava ter colocado a raiz tão grande, mas enfim, eu já fiz o cálculo subtraindo, isso não tem problema. Então aqui eu vou ter continuadamente, o cálculo, dizendo o seguinte, que a área vai ser a raiz quadrada desse produto aqui. Então vamos tentar fazer essa multiplicação mentalmente. Eu vou fazer de 2 em 2, certo? De 2 em 2 termos, ou melhor, fatores, corrigindo. Eu tenho aqui 20 vezes 3, que dá 60, e 5 vezes 12, que também dá 60. Opa! O que é que a gente tem aqui?
a gente tem exatamente o seguinte, a raiz quadrada de 60 vezes 60. Por coincidência legal aqui, eu tenho 60 vezes 60, certo? Que dá 60 elevado ao quadrado, que a raiz será o próprio 60. Mas se você não lembrar, não tem problema. Isso daqui multiplicando vai dar 3.600. Só que, por definição, a raiz quadrada desse número natural vai ser o valor que, multiplicado por ele mesmo, dá 3.600. E a gente tem aqui em cima, que é o próprio 60. Significa dizer que 60 metros quadrados correspondem exatamente à área do triângulo que a gente tem procurado, ok? Vamos agora ao item 4. É uma questão que caiu no vestibular da Universidade de Campinas, a Unicamp. Ela traz o seguinte enunciado. Alguns jornais calculam o número de pessoas presentes em atos públicos considerando que cada metro quadrado, então eu vou grifar aqui, cada metro quadrado, tá bom? É ocupado por 4 pessoas. Então eu tenho cada metro quadrado ocupado por 4 pessoas. Isso daqui é uma estimativa. Aí ele pergunta: qual a estimativa do número de pessoas presentes numa praça de 4.000 metros quadrados que tenha ficado lotada para um comício segundo essa avaliação? Veja, quando ele diz segundo essa avaliação, então ele está dizendo o seguinte, a partir da seguinte hipótese, para cada metro quadrado, a gente tem 4 pessoas. Eu vou utilizar um recurso aqui de proporcionalidade, certo? Então, o que é que a gente vai relacionar aqui nesse problema? A gente vai relacionar duas grandezas. A gente tem a grandeza área, que relaciona metro quadrado aqui, né, como unidade de medida. E eu vou calcular em cima, comparar em cima do número de pessoas. Então, eu vou colocar aqui número de pessoas, tá certo? Vamos entender assim, NP. O que é que ele diz lá no início? Que a base do estudo está sobre o seguinte, que para cada metro quadrado, ou seja, a 1 metro quadrado, a estimativa é que seja ocupada por 4 pessoas. Só que ele tem um local onde, ficando lotado, esse local é exatamente que tem 4.000 metros quadrados, ele quer saber quanto de pessoas haverá nesse local, ficando ele lotado. Então, eu venho aqui para 4.000 metros, que corresponde à área do local, 4.000 metros quadrados, certo? Metros quadrados. E ele quer saber, para essa área, quantas pessoas ocupariam esse local, tá certo? Dentro da estimativa considerada. Uma questãozinha de regra de 3 simples. Existem outras formas de se fazer. Tem alunos que multiplicariam direto. Eu estou usando aqui um fundamento de proporcionalidade, só para aproveitar a questão e revisar. Se eu aumentar a área, obviamente eu aumento o número de pessoas, tá certo? Então ela se trata de uma regra de 3 com grandezas diretamente proporcionais. E aqui eu faço aquele produto dos meios que será igual ao produto dos extremos. Ou seja, 1 vezes x vai dar x igual a 4.000 vezes 4, que vai dar igual a 16.000 pessoas, ok? Então, eu tenho aqui 16.000 pessoas, correspondendo ao número de pessoas que ocupariam esse espaço dentro dessa perspectiva aqui, beleza? É uma questão bem simples aí, essa questão 4.